Você sabia que o momento certo em que você começa o tratamento de reposição hormonal na mulher no climatério ou na menopausa determina se ela vai ter benefício desse tratamento ou risco? Existe uma janela de oportunidade que a gente fala que principalmente essa reposição deve ser iniciada nos primeiros 5 anos. Isso porque após esse período a gente precisa pôr na balança o risco cardiovascular que essa reposição vai trazer para ela e em muitos casos traz mais risco que benefício. A gente teve uma publicação recente internacional para avaliação de risco cardiovasculares na mulher no climatério e na menopausa. E se você quer saber um pouquinho sobre isso, fica aqui com a gente. Direto ao ponto, janela de oportunidade são nos primeiros 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos, a gente deve graduar essa paciente em relação ao risco cardiovascular com muito cuidado. E após 10 anos, ela vai ter mais riscos que benefício, principalmente da parte cardiovascular. A partir do momento que a paciente já teve um hipoestrogenismo, uma queda do estrogênio acentuada, os vasos dela sofreram algumas alterações em relação principalmente à camada íntima e ela perde o fator protetor do estrogênio. E como aplicar isso na prática clínica do nosso dia a dia? A primeira coisa que a gente deve pontuar é quando realmente essa mulher entrou no climatério na menopausa. Parece uma pergunta simples, mas principalmente a gente já pode ter alguma dificuldade naquelas pacientes que estão em uso do DIU ou que são esterectomizadas. Então é importante fazer um levantamento do prontuário para ter isso bem documentado. O segundo ponto é que quais sintomas que essa paciente tem que realmente são causadas pela menopausa, pelo climatério ou pela queda de hormônio, principalmente pelo hipoestrogenismo. E o terceiro ponto é classificá-la em relação ao risco cardiovascular. Então, fazer uma avaliação completa dessa mulher, ver os fatores de risco, ver principalmente, além do perfil metabólico que a gente pede, do colesterol, o eletrocardiograma, teste de esforço, o Doppler de carótidas passou a ser um exame fundamental nessas pacientes, principalmente após 10 anos, e avaliar com o cardiologista se existe necessidade de um exame mais detalhado. A reposição hormonal é uma ferramenta fundamental no cuidado da mulher, principalmente aquela mulher que tem indicação de reposição, que tem riscos diminuídos, que não tem história familiar de câncer de mama e câncer de ovário, mas ela deve ser feita na janela de oportunidade ideal. Você já leu a diretriz sobre risco cardiovascular na menopausa? Comenta aqui com a gente e segue os nossos conteúdos para saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre metabolismo e hormônio.